A paz do Senhor a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Rafael, estou aqui a convite do presbítero Sebastião, para estar trazendo a aula da Escola Bíblica Dominical, da revista Jó. O título dessa lição é Deus no livro de Jó. O versículo-chave está no livro de Jó, capítulo 26, no versículo 14, que diz assim: Eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos, que leve sussurro temos ouvido dele, mas o trovão do seu poder, quem o entenderá? O alvo da lição é crescer com Jó na visão da grandeza de Deus. Então na revista diz assim: nesta lição vamos ouvi-lo falar a respeito de Deus, e na próxima escutaremos como ele falou a Deus em oração. O primeiro tópico: quem dirá a Deus? Que fazes? Está em Jó capítulo 9, a partir do versículo 1. E no versículo 2 diz: sei que assim é. Sei que assim é. Jó concorda com Bildade, que afirmou que Deus é justo. Logo, vem a pergunta óbvia: como pode o homem ser justo para com Deus? Aceito que Deus é justo, diz Jó. Mas meu problema é que eu também sou justo e estou sofrendo injustamente. Como provar isso a Deus? Como me vindicar perante ele? A questão de Jó aqui era uma questão bem complexa, porque Jó tinha certeza da sua inocência. Então Jó tinha ciência que era justo, de que ele não tinha feito nada errado. Então o sofrimento dele não condizia com aquilo que ele achava que conhecia de Deus, Porque na cabeça tanto de Jó quanto dos 3 amigos dele, se Deus é justo, Deus nunca faria injustiça, e que Jó estava sofrendo porque ele tinha pecado. Jó estava sofrendo porque ele tinha um problema. E Jó sabia que ele não tinha nada. Então era uma situação na qual ele, diante de um Deus justo, tinha que se provar justo. Então era uma ambiguidade, porque ele falava que Deus era justo, mas a sua defesa sugeria que Deus então era injusto, já que esse Deus estava fazendo com que uma pessoa justa sofresse. Daí a sugestão de que Jó estaria achando ou pensando como se fazer a justiça de Deus. O primeiro ponto do primeiro tópico diz assim: Deus tem poder total. Jó, capítulo 9, versículo 4 ao 10. Capítulo 9, do versículo 4 ao 10, diz assim: Sua sabedoria é profunda, seu poder é imenso. Quem tentou resistir-lhe e saiu ileso? Ele transporta montanhas sem que elas o saibam, e em sua ira as põe de cabeça para baixo. Sacode a terra e as tira do lugar, e suas colunas tremerem, e faz suas colunas tremerem. Fala com o sol, e ele não brilha. Ele vede e esconde a luz das estrelas. Ele só estende os céus e anda sobre as ondas do mar. Ele é o criador da Ursa e do Órion, das Pleiades e das constelações do sul. Realiza maravilhas que não se pode prescrutar, milagres incontáveis. Então o poder de Deus se estende sobre toda a terra. Lemos nesses versículos. Então Jó, ele entende o poder de Deus. Ele compreende a grandeza do poder de Deus. E a gente vai ver no segundo tópico que, além de compreender que o poder de Deus é total, ou seja, Jó entende a onipotência de Deus, ele entende, ou pelo menos compreende de alguma maneira que no tópico 2, Deus está além do nosso alcance. Ninguém pode vê-lo ou impedi-lo de agir, como está no versículo 11 e 13. Se ele resolver condenar, ele quem? Deus. Se Deus resolver condenar, ninguém pode discutir com ele. E essa é uma situação que deixa Jó numa situação muito complicada. Porque ele compreende Deus, ele entende o poder de Deus, ele consegue enxergar que o que Deus faz ou planeja está fora do alcance humano, e que na situação dele de miséria, de sofrimento, pouco ele pode fazer diante de Deus.
Daí os questionamentos dos amigos de Jó. O terceiro tópico diz que Deus não exerce justiça. E Jó concluiu que Deus é tão soberano que tanto destrói ele, o íntegro, como o perverso. Isso já está no versículo 22. Vamos ler lá o que está no versículo 22? Jó capítulo 9, a partir do versículo 20. Vamos lá. Jó capítulo 9, a partir do versículo 20. Diz assim: mesmo sendo eu inocente, minha boca me condenaria. Se eu fosse íntegro, ele me declararia culpado. Conquanto eu seja íntegro, já não me importo comigo. Desprezo a minha própria vida. É tudo a mesma coisa. Por isso digo, ele destrói tanto o íntegro como o ímpio. Quando um flagelo causa morte repentina, ele zomba do desespero dos inocentes. Quando um país cai nas mãos dos ímpios, ele venda os olhos de seus juízes. Se não é ele, quem é então? Jó, então, passa de todos os limites, né? Porque na concepção de Jó, dentro disso tudo que tem acontecido, ele acaba declarando, né, que como se Deus realmente não exercesse justiça. Ele não diz com todas as letras que Deus é injusto, mas a colocação dele faz isso parecer bem claro, né? A gente leu aqui que ele destrói tanto ele, que é íntegro, como o perverso, causa o bem e causa o mal, né? E se alguém for, a gente leu aqui no versículo 24, né? Quando um país cai na mão dos ímpios, ele vendo os olhos dos seus juízes. Se não é ele, quem é então? Né? Então ele entende mal a soberania de Deus. Ele entende mal as atitudes de Deus. Porque chega a ser complicado da gente tentar entender a mente de Jó, porque Jó está num momento emocional muito complicado. Jó ele perdeu todos os seus filhos, perdeu todos os seus bens, perdeu a sua saúde, e os seus amigos que vieram de longe para consolá-lo, vêm só o acusando, porque a visão deles, aparentemente estando diferente, na verdade igual, né? Eles tinham por certo que as coisas que aconteciam com Jó eram coisas que só deveriam acontecer com aqueles que tinham pecado diante de Deus, que Deus, como justo, não faria uma pessoa justa passar por aquilo. Então, se Deus que é justo está fazendo Jó passar por isso, é porque Jó é injusto. Sendo que o próprio Jó sabe que não fez nada de errado. Portanto, ele chega à conclusão que Deus não está exercendo a justiça como ele achava que deveria exercer. O que Jó deixou passar, que apesar de ele ter falado versículos anteriores, é que Deus está além do nosso alcance. Então a gente pode achar que está entendendo o agir de Deus, mas nós não temos como entender o agir de Deus. Tem um hino que diz que ninguém explica Deus, e é a mais pura verdade. É a mais pura verdade. Entre muitas lições espirituais deste capítulo, o capítulo 9, a gente observa que, primeiro, Jó disse que Deus esmaga sem causa, mas ele não sabia que o próprio Deus havia permitido o seu sofrimento para seu bem. Hoje, a gente lê a Bíblia, lê a história de Jó, e a gente acaba fazendo aquele papel de engenheiro de obra pronta. Porque a gente sabe o que aconteceu no capítulo 1 de Jó e no capítulo 2, nós, os leitores, sabemos o que aconteceu no céu. Sabemos o que aconteceu lá com o diabo, com os anjos, com Deus. Nós sabemos desse desafio. Nós sabíamos lá, nos primeiros versículos, que Deus estava o quê? Provando Jó. Que Deus estava provando e derrubando as teses de Satanás, na qual Satanás dizia que tudo que Jó fazia era por conta das bênçãos que Deus permitia que Jó tivesse, das bênçãos que Deus dava para Jó. Mas essa é uma visão que nós, leitores, hoje temos. Jó e os amigos de Jó não faziam ideia dessa situação. Então, realmente, eles estavam falando baseado naquilo que eles achavam que estava certo.
né? Segundo, os gritos de Jó, no capítulo 9, do versículo 29 ao 33, indicam que Jó sentia a necessidade de alguém que advogasse por sua causa. Vamos lá, vamos ler. Jó capítulo 9, do versículo 29 ao 33. Jó capítulo 9, do versículo 29 ao 33, diz assim: Uma vez que eu fui considerado culpado, por que deveria eu lutar em vão? Mesmo que eu me lavasse com sabão e limpasse as minhas mãos com soda de lavanderia, tu me tirarias num poço de lodo, para que até minhas roupas me detestassem. Ele não é um homem como eu, para que eu lhe responda, e nós enfrentemos um juízo. Se tão somente houvesse alguém para servir de árbitro entre nós, para impor as mãos sobre nós dois. A gente vê aqui que Jó estava pleiteando alguém que advogasse na sua causa diante de Deus. E era uma coisa impensável, né? Engraçado. Hoje a gente tem essa pessoa. Hoje a gente tem esse ser maravilhoso que advoga na nossa causa. É o ser que o próprio Deus enviou para morrer por mim, por você. E é Jesus Cristo. Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus, que advoga as nossas causas. É Jesus Cristo que está à destra do Pai, intercedendo por nós. Nessa época de Jó, Jesus Cristo ainda não tinha se manifestado na terra. Não havia esse alguém que fizesse essa ligação entre o homem e Deus. Então Jó, ele estava se sentindo desamparado. Jó estava se sentindo desamparado, porque ao Deus que ele servia, ele só estava sendo punido. Então a quem que ele ia clamar? Né? Mesmo assim, ele clamava a Deus. Jó sentia a necessidade de alguém que advogasse na sua causa, de alguém que desviasse a vara da ira de Deus de sobre a sua cabeça, que era isso que ele entendia, que a ira de Deus estava caindo sobre ele. Enfim, Jó queria aquele que nós temos, o Senhor Jesus Cristo, a quem se encontraram a graça, a verdade, a justiça, a paz se beijaram. Está lá no Salmo 85, versículo 10. Então hoje a gente tem a certeza de que nós temos um advogado. Nós temos aquele que morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia e hoje está à destra do Pai. Está intercedendo por mim, intercedendo por você e fazendo com que os nossos pecados sejam limpos, sejam lavados. A mão de Deus governa tudo. Jó se lembra de sua vida com Deus antes do sofrimento. Eu invocava a Deus e ele me respondia. E passa a olhar para a criação, para a história humana, a fim de entender a inescrutável soberania de Deus. Novamente, há lições para nós. Na sua mão de Deus, está a alma de todo ser vivente e o espírito de todo o gênero humano. E até os animais reconhecem isso. Segundo, Deus sempre age com sabedoria, conselho e entendimento, e não somente com força. Terceiro, fascinante e fortíssima. Haja vista a realidade do nosso mundo, pois Jó afirma com todas as letras que desastres naturais não são mais do que o simples acaso. Se Deus retém as águas, elas secam, se as larga, devastam a terra. Está lá no versículo 15. E mais, líderes políticos, religiosos, intelectuais, os fortes, as próprias nações, todos o soberano é bem capaz de virar de cabeça para baixo quando ele quiser. Vale notar que Jó é muito menos arrogante do que ele faz, que se julgava capaz de entender as razões e os porquês que levam Deus a fazer coisas terríveis. Então, na verdade, apesar de Jó estar tentando explicar algo que é inexplicável, ele era menos arrogante que os seus amigos, né? E nessa afirmação que Jó diz que pensou que Deus fosse justo, está lá em Jó capítulo 16, do versículo 1 ao 22, depois ler com calminha para a gente poder entender. A gente vê que todo o resumo desse capítulo é da perspectiva de Jó, de que ele se tem por inocente e que Deus simplesmente é cruel, é injusto. Mas isso é uma visão de Jó. Isso é o que Jó está entendendo e que Jó está vendo, né? E Jó confia que a justiça de Deus há de vencer o poder de Deus. Olha que coisa estranha. Jó está contando com a justiça de Deus que ele acredita, que essa justiça vai vencer o próprio Deus. É algo confuso, é algo difícil de entender, né? Para finalizar, pergunta de Jó, né? Onde está Deus?
O conselho de um dos seus amigos Elifaz diz: reconcilia-te com ele. Um dos seus amigos dizia para Jó se reconciliar com Deus. Mas Jó via isso como um desafio, porque só se reconcilia quem está errado, quem briga, ou com o inimigo, né? E Jó não sabe se precisa se reconciliar, porque ele não tem Deus como inimigo. Ele não tem como alguém que ofendeu a Deus. O que ele precisa é de justiça, né? E depois a outra pergunta é: onde está a justiça de Deus? Jó dá uma olhada em todos os crimes praticados pelos ímpios, né? Crimes que causam tanto sofrimento, e Deus parece não fazer caso. Versículo 12 diz: Deus não tem isso por anormal. Então, Jó realmente estava com muita dificuldade. E engraçado que a gente vê isso logo depois daqueles versículos maravilhosos do capítulo 14. Né? Então, assim como nós também passamos por momentos de crescimento, e de repente a gente cai, de repente a gente cresce mais um pouco, depois a gente cai. Então, essa inconstância no decorrer da nossa caminhada com Cristo, ela é até certo ponto natural. Não é saudável. A gente tem que buscar o equilíbrio. Nós temos que buscar o equilíbrio, né? E a gente vê que Jó passou por isso também. Um homem que nos ensina tanto na sua dedicação, na sua perseverança. E a gente, estudando o livro de Jó, a gente vê que Jó não foi um super-homem, Jó foi humano. Jó pensou coisas terríveis de Deus, porque ele não conhecia, né? Amigo, você conhece mesmo a grandeza de Deus? Após palavras sarcásticas dirigidas a Bildade somente, Jó reflete acerca do poder de Deus, dando continuidade ao tema do capítulo, né? Mas Jó destaca o mistério que Deus é falar sobre almas, o além, o vazio, as nuvens. Logo, sendo o poder de Deus algo insondável, é presunção achar que podemos entender seus caminhos, ou até mesmo prestar socorro ao braço que não tem vigor. E eu tenho falado muito aos alunos da escola dominical, porque realmente a gente achar, é presunção achar que a gente pode entender os caminhos de Deus. Eu costumo falar que a gente não pode colocar Deus dentro de uma caixa, sabe? A gente achar que Deus vai fazer aquilo que Ele tem que fazer, ou que a gente acha, né? Ou a gente pensa que sabe como Deus vai agir, né? Apesar de ser dito em diversas vezes, faça isso que Deus reage, faça isso que vai acontecer aquilo, nós não temos certeza nenhuma disso. A nossa qualidade como adorador é somente adorar a Deus, é fazer com que as nossas vidas agradem a Deus de acordo com o que a Bíblia vem dizendo. Então a Bíblia ela serve para nos dar parâmetros de como ter uma vida que agrade ao nosso Senhor Jesus Cristo, para que Ele se agrade dos seus olhos de nós e que possamos um dia morar no céu com Ele, né? Conclusão diz o seguinte: Martinho Lutero disse que há 3 coisas que fazem um bom teólogo: oração, meditação e provação. Nessa lição podemos ver como Jó cresceu por intermédio da provação, né? E que provação! Na próxima vamos aprender com ele em oração e vamos crescer com ele para conhecer melhor a grandeza do nosso Deus, né? Então, eu quero ficar por aqui. O vídeo já ficou muito grande, né? O Sebastião tinha falado para mim fazer em 15 minutos, mas eu peço perdão aos irmãos para não ser cansativo, né? E vou finalizar por aqui. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.